Algo muito ruim está prestes a acontecer com o Irã. E se o país tiver juízo, ele e seus representantes Houthi, no Iêmen, deveriam estar tremendo de medo. Por quê? Os Estados Unidos da América estão concentrando uma enorme força militar no Oriente Médio, focada em um único alvo, o Irã. 2 porta-aviões, bombardeiros americanos e muito mais estão a caminho. Se o Irã não for cauteloso, essa acumulação poderá significar o fim de toda a nação. Então, o que está acontecendo? Iniciando pelos porta-aviões, o United States Ship Harry S. Truman está atualmente no Mar Vermelho, sendo usado como base para ataques aéreos americanos contra os Houthis no Iêmen. O grupo militante, há muito considerado um representante iraniano, está sob fogo tão pesado que provavelmente está desmoronando diante de nossos olhos. Isso não surpreende, pois o United States Ship Harry S. Truman é um adversário aterrorizante. O navio é o 8º dos 10 porta-aviões da classe Nimitz da América, sendo um dos exemplos mais importantes de como os Estados Unidos da América atacam seus inimigos. Custou 4,5 bilhões para construir e foi oficialmente comissionado em julho de 1998 e tem visto ação em vários conflitos dos Estados Unidos da América desde então. Mais notavelmente, durante a Guerra Global contra o Terror, que começou após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center e ao Pentágono. O porta-aviões é enorme. Mede 1.092 pés de comprimento, com uma viga de 252 pés e é capaz de deslocar um enorme 100.416 toneladas de água. Para contextualizar, o United States Ship Harry S. Truman desloca quase metade de toda a marinha combinada do Irã, que pode deslocar apenas cerca de 2.223 toneladas. Isso mostra o tamanho enorme desse navio, e como muitas das fragatas e corvetas bem menores do Irã seriam ineficazes em uma luta direta contra o porta-aviões e os vários destroyers que o acompanham, para onde quer que ele vá. O United States Ship Harry S. Truman possui um poderoso motor de 260 mil cavalos de potência, que permite atingir velocidades de cerca de 30 nós, tornando-o surpreendentemente ágil para um navio desse porte. Também abriga cerca de 5.600 militares dos Estados Unidos da América, com cerca de 2.480 desses militares dedicados à sua ala aérea. E aí reside a verdadeira ameaça que este navio representa tanto para os Houthis quanto para o Irã. O porta-aviões pode transportar até 90 aeronaves de vários tipos, incluindo o EA-18G Growler e o FA-18EF Super Hornet. O navio pode abrigar helicópteros antinavio e antissubmarino, além de caças, bombardeiros e aeronaves de busca e resgate. Adicione a isso sua carga de mísseis, que inclui um par de lançadores Sea Sparrow de médio alcance e 2 lançadores de mísseis de estrutura rolante para combater ameaças aéreas. E você obtém um navio devastadoramente poderoso. O Irã, e mais especificamente os Houthis, têm sentido o poder desse navio desde 15 de março. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ordenou uma série de ataques aéreos contra posições-chave dos Houthis no Iêmen. Fotos de satélite publicadas pela Newsweek em 20 de março mostram o United States Ship Harry S. Truman estacionado a cerca de 480 milhas da costa do Iêmen, pois está sendo usado como base para os ataques aéreos diários. Segundo os Houthis, até 27 de março, esses ataques mataram no mínimo 61 pessoas, e provavelmente o número de mortos aumentou desde então. Os Houthis não confirmaram que os ataques dos Estados Unidos da América mataram líderes do grupo. Os Estados Unidos da América negam que seus bombardeios estejam causando devastação nos distritos residenciais do Iêmen, preferindo focar nisso. Alega que seus ataques mataram um dos principais especialistas em mísseis dos Houthis em 31 de março e sugere que outros líderes Houthis também morreram em ataques. Os ataques aéreos dos Estados Unidos da América ao grupo representam uma mudança de abordagem, conforme declarado pelo Conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, à American Broadcasting Company, em 16 de março. A diferença é que esses não foram ataques inúteis de vai e vem. Waltz afirmou ao elogiar os ataques liderados por Trump, enquanto criticava a campanha anterior dos Estados Unidos da América contra os Houthis, sob o ex-presidente Joe Biden.
A resposta avassaladora mirou e eliminou vários líderes Houthis, o que é uma notícia ruim para o Irã. O país depende dos Houthis para projetar poder no Iêmen e no Mar Vermelho, como explicaremos em breve. Mas os últimos dias revelaram que a situação está se deteriorando em relação aos Houthis. Se um porta-aviões americano no Mar Vermelho já causa tamanho estrago, pense no que dois não fariam. Você não terá que imaginar por muito tempo, porque os Estados Unidos da América estão enviando outro porta-aviões, o United States Ship Carl Vinson, para apoiar o United States Ship Harry S. Truman. Em 2 de abril, a Newsweek relatou que imagens de satélite mostram o United States Ship Carl Vinson em águas filipinas a caminho do Oriente Médio. Essa é uma excelente notícia, pois o porta-aviões estava anteriormente no Pacífico, servindo como dissuasor para a China. Isso significa que os Estados Unidos da América estão praticamente duplicando sua capacidade naval e aérea no Mar Vermelho. O United States Ship Carl Vinson e o United States Ship Harry S. Truman são porta-aviões da classe Nimitz. Isso significa que ele tem as mesmas especificações, o que se estende ao número de aeronaves estacionadas no navio. Os Houthis enfrentam ataques de até 180 aeronaves americanas, o dobro de antes, indicando que os ataques aéreos de Trump no Iêmen estão prestes a se intensificar ainda mais. Também sabemos que o United States Ship Carl Vinson tem pelo menos um jato de combate F-35C a bordo, o que dá aos Estados Unidos da América mais opções de ataque furtivo no Oriente Médio. O porta-aviões é acompanhado por outros 2 navios de guerra, o United States Ship Sterett e o United States Ship Princeton, aumentando o crescente poder naval dos Estados Unidos da América que o Irã enfrenta. E tem mais! Os Estados Unidos da América também estão enviando seu porta-aviões mais antigo, o United States Ship Nimitz, para suprir a ausência do United States Ship Carl Vinson no Pacífico. Embora esse porta-aviões mais antigo não esteja focado no Oriente Médio agora, ele pode ser movido no futuro se a situação com o Irã se agravar, já que está indo para o Pacífico. Por que todas essas movimentações de porta-aviões no Oriente Médio representam más notícias? Nós tocamos em um dos motivos. Já os ataques Houthi no Mar Vermelho estão chegando ao fim. Isso é ruim para o Irã, pois os Houthis atuam há muito como seus representantes no Oriente Médio. De acordo com o Conselho de Relações Exteriores, o Irã tem apoiado o grupo militante. Em 2011, os Houthis se rebelaram contra o governo iemenita, reconhecido internacionalmente. Até 2014, os Houthis haviam derrubado com sucesso esse governo, instalando-se na capital iemenita de Sharnar no processo. A guerra continua no Iêmen. O apoio do Irã permitiu que o grupo se tornasse um ator importante na crise iemenita. O apoio do Irã aos Houthis teria começado em 2009. De acordo com o Conselho de Relações Exteriores, o grupo militante muito provavelmente recebia armas do Irã, incluindo drones e mísseis, quando derrubou o governo do Iêmen. Essa assistência persiste atualmente. Em 2024, por exemplo, os Estados Unidos da América interceptaram um carregamento do Irã destinado ao Iêmen, contendo ajuda militar, como ogivas de mísseis antitanque e componentes de drones. Esses laços estreitos permitiram ao Irã usar os Houthis para fins geopolíticos. Isso é mais evidente no Mar Vermelho, onde os Houthis sequestraram um navio comercial em novembro de 2023. Desde então, o grupo lançou dezenas de ataques com mísseis e drones em navios no Mar Vermelho, afundando pelo menos 2, apreendendo 3 e matando pelo menos 4 tripulantes. Por que o Irã apoiou os Houthis nesses ataques? Os Houthis afirmaram que lançaram ataques no Mar Vermelho em apoio ao Hamas em Gaza, atuando como representantes do Irã. Essa é a razão pela qual as coisas estão piorando para o Irã atualmente. O Hamas e o Hezbollah, representante iraniano, ainda estão em guerra com Israel. Agora, os Estados Unidos da América estão determinados a eliminar os Houthis no Iêmen. Isso leva o Irã a perder representantes, nos quais confiou por muito tempo para desequilibrar o poder no Oriente Médio. Com o desaparecimento desses grupos, a influência do Irã no Oriente Médio também está diminuindo. O país não pode mais usar esses grupos para atacar indiretamente seus inimigos, colocando o Irã numa posição incômoda, forçando-o a parar de projetar poder ou lançar ataques independentes. A última opção não é uma opção. Ataques iranianos diretos a Israel ou Estados Unidos da América, no Oriente Médio, justificariam o país ser alvo, algo que o Irã não deseja. O Iêmen não resistiria a um ataque dos Estados Unidos da América.
E se você pensa que os ataques americanos contra os Houthis não teriam grande impacto, pense novamente. O Telegraph informou em 3 de abril que um alto funcionário iraniano declarou que o Irã já está retirando seu apoio aos Houthis. Segundo o oficial, as reuniões atuais do Irã são dominadas por discussões sobre Trump, deixando de lado os grupos regionais antes apoiados. Pior ainda para os Houthis, junto com a capacidade do Irã de projetar poder no Oriente Médio, diz o oficial. A visão aqui é que os Houthis não serão capazes de sobreviver. E estão vivendo seus últimos meses ou até dias. Não há razão para mantê-los em nossa lista. Eles integravam uma cadeia que dependia de Nasrallah, ex-secretário-geral dos Houthis, e Assad. Manter apenas uma parte dessa cadeia no futuro não faz sentido. Em suma, o Irã foi obrigado a recuar. Os Houthis estão sozinhos para enfrentar os 2 porta-aviões enviados pelos Estados Unidos da América ao Mar Vermelho. Uma vez que os Houthis caírem, esses porta-aviões poderiam voltar sua atenção para o Irã. Isso poderia piorar a situação iraniana. Bem, o United States Ship Harry S. Truman e o United States Ship Carl Vinson não são as únicas ameaças que o Irã enfrenta agora. Enquanto os porta-aviões pressionam os Houthis, os Estados Unidos da América também realizam movimentos em uma base remota na ilha de Diego Garcia. Essa base, pertencente ao Reino Unido e alugada aos Estados Unidos, fica no Oceano Índico. Segundo a American Broadcasting Company News, os Estados Unidos da América têm enviado diversos bombardeiros nucleares B-2 Spirit para a ilha na última semana. Os relatórios variam sobre quantos bombardeiros os Estados Unidos da América enviaram, com alguns alegando que agora há 6 na ilha, enquanto outros sugerem que os Estados Unidos da América dedicaram metade de sua frota de 19 a Diego Garcia. A American Broadcasting Company diz que a medida cumpre 3 tarefas, aumentando a presença militar dos Estados Unidos na região, permitindo ataques contínuos a alvos no Iêmen e enviando uma mensagem ao Irã. As 3 tarefas preocuparão o Irã, sendo a última sua maior preocupação. Após Trump enviar uma carta ao Irã pedindo negociações sobre um novo acordo nuclear, os bombardeiros B-2S são transferidos dos Estados Unidos da América para Diego Garcia. O Irã recusou a oferta, afirmando não confiar que os Estados Unidos da América cumprirão qualquer acordo. Trump respondeu à recusa com uma ameaça sucinta: se o Irã não fizer um acordo, haverá bombardeio. Os Estados Unidos da América ameaçam um bombardeio sem precedentes, sendo extremamente diretos em sua postura. E com os bombardeiros B-2 sendo movidos para Diego Garcia, o Irã tem 2 motivos para se preocupar que Trump está falando sério. Por quê? A ameaça desses bombardeiros e a incapacidade do Irã de contrariar efetivamente essa ameaça. O bombardeiro B-2 é uma das armas aéreas mais devastadoras do arsenal americano. O B-2, um bombardeiro multiuso, representa um grande avanço tecnológico. Segundo a Força Aérea dos Estados Unidos da América, trata-se de um bombardeiro furtivo, dificultando sua detecção por radares inimigos durante o voo. Com alcance de 6.000 milhas náuticas, ele pode voar a partir de Diego Garcia, bombardear o Irã com bombas e depois voltar para a base em uma única viagem. Os Estados Unidos da América enviaram tanques aéreos, aeronaves que o B-2 pode usar para reabastecer em pleno voo até a base. O bombardeiro pode alcançar velocidades subsônicas próximas a Mach 1 e um teto de voo de aproximadamente 50.000 pés. Também se provou, pois foi o principal bombardeiro dos Estados Unidos da América durante a Operação Liberdade do Iraque, onde realizou 22 missões e lançou mais de um ponto. O B-2 pode ser carregado com 5 milhões de libras de munições, incluindo a munição de ataque direto conjunto dos Estados Unidos da América, uma bomba de deslizamento de precisão, junto com várias outras bombas, incluindo as munições Mark 80 e 2 e Mark 84. E também pode soltar bombas nucleares B-61 e B-83, apenas no caso de os Estados Unidos da América decidirem que querem apagar completamente o Irã do mapa. Para piorar a situação do Irã, também devemos considerar a base de Diego Garcia. Apesar de alguns comandantes militares iranianos pressionarem por um ataque preventivo contra a base, a realidade é que a maioria das armas do país não é capaz de alcançá-la. Segundo o Warzone, Diego Garcia, situada no Oceano Índico, fica a aproximadamente 2.358 milhas da fronteira sul do Irã.
Nem mesmo os mísseis balísticos de maior alcance do Irã, com alcance máximo de 1.242 milhas, podem chegar tão longe. Assim, o Irã teria que lançar mísseis do mar, inviável com porta-aviões americanos patrulhando o Mar Vermelho ou de outro país. Em suma, o Irã não tem como retaliar um ataque de bombardeiros B-2 americanos partindo de Diego Garcia. Adicione o United States Ship Harry S. Truman e o United States Ship Carl Vinson a essa equação. E você tem um país perdendo influência regional, enquanto os Estados Unidos da América o cercam militarmente. Quando afirmamos que algo ruim está para acontecer com o Irã, falamos sério. A recusa do país em assinar um novo acordo nuclear com os Estados Unidos da América desencadeou um enorme acúmulo militar no Oriente Médio. Isso coloca todo o país sob uma enorme ameaça. E o momento não poderia ser pior para o Irã. Ele observa impotente os Houthis no Iêmen, sendo dizimados por ataques aéreos dos Estados Unidos da América, assim como a situação do Hamas em Gaza. No final de março, Israel iniciou uma operação terrestre em Gaza para eliminar os remanescentes do Hamas. Israel já prejudicou este antes poderoso representante iraniano. Em outubro de 2024, um ano após os ataques terroristas a Israel que provocaram a guerra em Gaza. Israel já alegava ter matado 17 mil dos 25 a 30 mil militantes do Hamas. Isso reduz o grupo a 1/3 de sua força prévia, enfraquecendo massivamente a influência iraniana no Oriente Médio. Agora, Israel está mirando nos túneis sob Gaza que o Hamas usa para contrabandear armas e evitar ataques aéreos israelenses. Israel já destruiu de 40% a 60% desses túneis. Um novo foco neles poderia inutilizar a enorme rede subterrânea, forçando os membros restantes do Hamas à superfície, onde podem se tornar vítimas dos renovados ataques aéreos e terrestres israelenses. Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, Trump apoia os novos ataques de Israel ao Hamas. No final de março, ela afirmou que o presidente deixou claro para o Hamas que seriam responsabilizados se não libertassem todos os reféns, disse Leavitt, referindo-se a uma transferência de reféns atrasada e fracassada entre Israel e Hamas. A situação é completamente culpa do Hamas quando lançaram o brutal ataque a Israel em 7 de outubro, afirmou Leavitt, acrescentando que Trump apoia totalmente as ações de Israel em Gaza. Isso indica que a situação está se agravando para o Irã. Além de enfrentar uma enorme pressão do acúmulo militar dos Estados Unidos da América no Mar Vermelho e em Diego Garcia. Agora, porém, precisa lidar com um governo americano que apoia integralmente a eliminação de um de seus representantes. E se o Irã tentar ajudar o Hamas, como fez em 2024, com vários ataques de mísseis, só trará a ira dos Estados Unidos da América sobre si mesmo ainda mais rápido. Portanto, o Irã agora está praticamente cercado pelo poder de fogo avassalador dos Estados Unidos da América, contra o qual realmente não pode se defender. O Irã não consegue atingir Diego Garcia consistentemente. E os 2 porta-aviões dos Estados Unidos da América no Mar Vermelho são muito mais do que um desafio para seus ativos navais, além de serem capazes de derrubar drones e mísseis iranianos do céu. O melhor que o Irã pode esperar é que suas defesas aéreas, incluindo o russo S-300, que se mostrou menos capaz na guerra da Ucrânia, consigam parar os ataques dos Estados Unidos da América. Esses sistemas antiaéreos podem ter algum sucesso, mas não o suficiente para parar uma campanha de bombardeio concertada. A campanha dos Estados Unidos da América contra os Houthis também impede o Irã de usar esse grupo para prejudicar o transporte comercial ou controlar o Iêmen. Além disso, o Hamas e o Hezbollah estarem sob fogo significa que esses grupos não vão durar muito mais tempo. O jogo de procuração do Irã acabou voltando para mordê-lo, onde antes dependia de grupos que financiava e treinava para fazer seu trabalho sujo. O Irã está sendo forçado a se render às exigências de Trump ou se defender, com um exército que não é capaz de enfrentar uma fração das forças dos Estados Unidos da América no Oriente Médio agora. Sem mencionar que a influência militar do país no Oriente Médio está fugindo do controle iraniano. E não importa se escolhe lutar ou negociar, os próximos meses, e potencialmente até anos, estão prestes a ficar muito ruins para o país. Mas o que você acha da situação do Irã agora? Existe alguma maneira do país recuperar a influência que perdeu devido aos problemas com seus representantes na Síria? Trump cumprirá suas ameaças de bombardear o Irã ou você vê o Irã se aproximando para negociar um novo acordo nuclear?
O Irã pode se defender contra as ameaças que estão rondando suas fronteiras? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para atualizações sobre os eventos no Oriente Médio.